Boa noite aí para quem já entrou, para quem está aqui. Para essa live hoje que a gente vai falar dos vilões do emagrecimento, para vocês entenderem o que acontece que pode estar sendo um dos seus vilões. Então vamos esperar o pessoal que está chegando, está entrando, vamos começar a falar sobre os nossos vilões, porque existem os vilões que se manifestam principalmente através dos nossos comportamentos. E esses vilões nos impedem de ter resultados melhores, de ter mais sucesso no nosso projeto de emagrecimento. E é sobre isso que eu vim aqui falar hoje. Outra coisa, gente, quem tá entrando, vão mandar aí o aviãozinho, a setinha, para aquele amigo, para aquela amiga, para aquela pessoa que, assim, olha, quando você para pensar, fulano precisava de ouvir isso, ciclano precisava, convida para poder estar aqui hoje também e entender um pouco mais sobre isso. Porque a gente vai falar de comportamento. E comportamento, principalmente quando a gente precisa e está em busca de mudar os nossos comportamentos, de melhorar os nossos comportamentos, a primeira questão que é importante entender é que o comportamento para ele ser modificado, o comportamento para ser aprendido, um novo comportamento, o comportamento ele precisa de ser desenvolvido. E para ele se desenvolver, ele passa por um processo de construção. Só que muitas pessoas, elas querem mudar o comportamento, elas estão em busca de agir diferente, mas elas não entendem ou não sabem, ou simplesmente por pressa, por ansiedade em busca de resultados rápidos, elas não esperam esse processo de construção. É a mesma coisa, eu vou dar um exemplo. Se você tem um sonho, ou se já teve, já realizou, de ter a sua casa própria. Tem alguém aí que tem um sonho de ter uma casa própria e só tem o lote comprado e ainda não tem a casa? Fala para mim se alguém tem esse sonho. Olha, meu sonho é ter a casa própria, mas por enquanto eu tenho só o lote e não tenho a minha casa ainda. A pessoa até chegar o momento de realizar esse sonho dela, de ter a casa própria, o que ela vai precisar? Desse lote, de fazer a construção da sua casa, de alicerçar bem a base dessa casa e ir construindo gradativamente, começando pelo terreno, fazendo a base, subindo as paredes, colocando telhado, até que chega na fase do acabamento e tudo pronto, para poder entrar e realizar o sonho de morar na casa própria. Não é assim que funciona? Vocês concordam que é dessa forma? A mesma coisa acontece quando a gente fala de mudança de comportamento. E principalmente, que é o nosso foco aqui, quando a gente fala de processo de emagrecimento. O próprio nome já diz, o emagrecimento é um processo que precisa de ser construído. A gente se frustra muito e acaba desistindo quando a gente pensa no resultado que a gente quer, no corpo que a gente quer, o que a gente está em busca, mas se a gente não entende e não passa pelo processo de construção das mudanças de comportamento. Então, se você está em busca de realizar esse seu sonho, se isso é importante para você, mudar seu estilo de vida, emagrecer, mudar seu corpo, melhorar sua saúde, enfim, entenda que isso existe um processo de construção. É necessário fazer a construção disso. Aí você pode estar pensando assim, tá bom, Cris, é uma construção. Eu sei que eu quero mudar, eu tenho são os meus sonhos, isso é importante, é o que eu quero muito. Mas o que é essa construção? Como que se constrói isso? Quando a gente está falando de casa, como que acontece o processo de construção? Precisa de areia, cimento, água, tijolo, revestimento, cerâmica, porcelanato, um monte de coisa e a mão de obra, o pedreiro para construir essa casa, não é assim? Da mesma forma é a construção da sua mudança de comportamento. Você precisa de recursos, você precisa de materiais para poder fazer essa construção gradativamente. E o que seriam esses materiais?
Quais seriam esses recursos? Você pode fazer essa construção através... Boa noite, gente, boa noite, pessoal que está entrando. Quem está entrando aqui, que está no desafio 21 dias comigo, manda um oi e coloca assim, hashtag eu sou do desafio 21 dias. Coloca aqui para mim, para eu poder visualizar quem são as meninas, os meninos que estão aí, estão participando do desafio para mim. Hashtag eu sou o desafio 21 dias. Então, vamos lá. Como eu estava explicando, como que se dá essa construção? Quais são os recursos que você pode utilizar? Busca de conhecimento e de informação. Como? Através de leitura, informações. Buscar leituras diferentes, leituras que vão de encontro ao que você busca. Ampliar cada vez mais o seu conhecimento. Aí, ó, já apareceu. Eu sou do desafio 21 dias. Camila, Kênia, vamos lá. Quem mais tá aí? Meninas, vamos ver. A Ju tá aí também. Isso aí. Leitura, informações, busca de novos conhecimentos. Quando eu falo de leituras, é ler livros, é ler artigos, é até mesmo leitura no Instagram. Quando você está lá mexendo no Instagram, procura o que faz sentido para você, fazer cursos, participar de palestras, seminários, lives em Instagram. Olha, com essa pandemia, então, principalmente, o que está tendo de conteúdo e de informação gratuita aí para vocês através das lives, tem conteúdos, assim, gratuitos e interessantíssimos. Participem. Eu, por exemplo, olha, eu já tive feedback, eu até publiquei aqui nos meus stories outro dia, aí as meninas do Desafio 21 Dias, Viviane, Hebe também, que eu vi aí. Deixa eu ver quem mais que tá aí. Gabriela, Inês, Ju, Roseli, que bacana, tá todo mundo aí. Eu mesmo outro dia recebi um feedback de uma pessoa lá do Rio Grande do Norte, de Natal, falando comigo, assim, que me conheceu através da Semana da Independência, foi um conteúdo gratuito que eu disponibilizei aqui por 7 dias. A Kelly também foi assim que me achou. E tá aí hoje no desafio comigo. E como que tá sendo sua experiência no desafio, Kelly? Conta pra gente. E que através do conteúdo gratuito, muita coisa já começou a mudar na vida dela. Então, assim, aproveitem, façam essa construção buscando tudo isso. E buscando também o quê? Se conhecer mais, autoconhecimento. Autoconhecimento liberta. Escrevam aí, papel e caneta na mão. Autoconhecimento liberta. Autoconhecimento liberta. Sabe por que autoconhecimento liberta? Porque autoconhecimento te dá poder, principalmente poder para fazer escolhas para a sua vida. Só que aí tem aquela questão. Vocês entenderam isso, então? Que autoconhecimento liberta, porque autoconhecimento te dá poder para você fazer escolhas para a sua vida. Gente, isso é muito importante entender isso. Entendam isso. Só que quando a gente fala de mudança de comportamento e que envolve essa construção... obrigada, Kelly. Que ótimo que você está gostando e está satisfeita. Fico muito feliz com esse feedback. Quando a gente fala de mudança de comportamento e que tem essa construção que precisa ser feita, a mudança de comportamento requer a mudança de mentalidade. Então, como que você vai fazendo essa construção? Você pega aqui informações, aprendizado, pesquisas que você fez, cursos que você está fazendo, que você viu, leituras, filmes, documentários, artigos, enfim, um mundo de informações. E aí você pega todo esse aprendizado e começa a trazer para a sua prática, através de ações. E isso envolve mudança de mentalidade. Isso é que é mudar a cabeça da gente. Isso que significa mudar a nossa mentalidade. Não adianta somente vamos falar aqui para as meninas aqui que estão no desafio, que estão aqui assistindo a live. Eu me inscrevi no desafio da Cris, problema resolvido, agora tudo vai mudar, eu vou conseguir. Não é assim. Se você não fizer a sua parte, se você não trabalhar esse processo de construção e essa mudança da sua mentalidade, vai continuar do jeito que estava. As coisas vão continuar como eram antes, porque aí você não está trabalhando aqui. E para mudar aqui, quando eu falo de mudança de mentalidade, requer também
prática diária, treino diário, para a gente poder quebrar as crenças que estão nos limitando e começar a inserir crenças que vão nos fortalecer cada vez mais. Quando eu falo de mudança de mentalidade, é para a gente entender o que é que nos bloqueia, o que é que está impedindo de alcançar os resultados e começar a fazer diferente. E só assim é que vai dando essa mudança na mentalidade, virando a chave. E qual que é a consequência da mudança da mentalidade? A mudança no comportamento. Não existe comportamento que se sustente quando ele muda por muito tempo, se antes você não mudou a sua mentalidade. Vou tomar uma água aqui, gente, tá muito calor. Esse calorão esses dias tá desafiador pra gente, não tá? Então, repetição, isso aí, Inês. Quem tá lá no desafio, quem me acompanha aqui nas lives, quem já tá comigo há algum tempo, sabe que eu falo. Pego muito no pé. Faça as tarefas, gente. Faça as tarefas. Tira do campo mental, traz para o mundo físico. Muita gente às vezes não entende, às vezes, não quero, não tô afim, mas é assim que se dá o processo de construção e de construção de novos comportamentos a partir da mudança da nossa mentalidade. O cérebro, ele aprende por repetição, e a repetição ela precisa de ser diariamente. Se a gente para de ter essa repetição diária, começa a voltar como era antes. Por isso que é importante. Por isso. E quanto mais você se alimentar mentalmente, absorver mais coisas diferentes, coisas que você não sabia, coisas que vão de encontro ao que você busca, quanto mais você se nutrir disso, maior vai estar sendo seu aprendizado e maior vai ser a probabilidade de mudar sua mentalidade, como consequência, mudar o seu comportamento. Então, vamos ao nosso objetivo da nossa live hoje, a gente vai falar sobre os vilões do emagrecimento. E o primeiro vilão que eu quero conversar um pouquinho... Vilões, gente, existem vários. São vários. Eu selecionei alguns aqui, deixa eu até monitorar aqui o tempo e a minha bateria. Isso. Eu selecionei aqui alguns dos vilões para a gente poder conversar sobre eles hoje. E à medida que eu for explicando, eu quero que vocês participem, fiquem engajados e vão comentando se identifica que tem esse vilão. Mas antes de eu começar a falar do primeiro vilão, tem alguém aí que quer entrar comigo aqui ao vivo e falar um pouco sobre o porquê que sente que não consegue alcançar os resultados, ou então comportamentos que tem, ou que faz e que gostaria de compartilhar com as pessoas? Tem alguém aqui que quer entrar ao vivo agora comigo? Se tiver, só sinalizar que eu chamo. Beleza? Primeiro vilão que a gente vai falar: desejos imediatos. Anotem aí. Um dos grandes vilões do emagrecimento são os nossos desejos imediatos. Pra vocês entenderem, sabe aquela criança pequena que vira e fala assim: eu quero. Aí o pai e a mãe viram e falam assim: não, agora não é hora disso. Que é indiferente, se seja um brinquedo, ou uma roupa, uma coisa de comer. Vamos pegar uma coisa de comer, eu quero chocolate. Aí o pai e a mãe viram e falam assim: não. Aí ela começa: mas eu quero agora, tem que ser agora. E começa a fazer birra e os pais acabam dando. Então, são os nossos desejos imediatos. A gente acaba sendo adultos imaturos. Porque diante dos desejos imediatos, a gente não admite falar não pra gente. A gente não admite quando vira e fala assim: não, eu escolho não isso aqui agora porque eu tô com um objetivo maior. Não. Aí o que faz? Fica aquele adulto imaturo, igual uma criança. Eu não aceito falar não, tem que ser tudo na hora que eu quero, porque eu quero. E para acabar com essa birra, por causa dessa birra, acaba o quê? Se permitindo. Acaba o quê? Não falando não para o desejo imediato e cedendo naquele momento e colocando por água abaixo todo um projeto que está começando a construção. A gente não está falando de construção? É como se pegasse
como é que chama? Um porrete? Vamos lá, um porrete? E dá porretada no que começou a ser construído e destrói tudo. Porque a pessoa fica igual uma criança que faz birra. Eu quero é agora, eu não posso falar não, eu não sei ouvir não, eu quero, vai. O desejo imediato cede a ele. Só que os seus desejos imediatos, que é um grande vilão do seu emagrecimento, se você ficar alimentando seus desejos imediatos a todo momento e sempre falando sim, eu quero, toma, eu quero, toma, sabe o que acontece? Você não consegue ver os benefícios futuros que você vai colher lá na frente. Isso te impede, isso te cega de ver as recompensas tardias que estão lá na frente, se você virar para esse desejo imediato e falar assim, não, hoje não. Hoje eu escolho, e não é não porque eu não posso, né? Virar para o desejo imediato, eu queria, mas não posso, e começar, que a gente vai falar de um outro comportamento mais para frente, de começar com uma vitimização, não. É virar para ele com maturidade, como adultos que nós somos. Virar para ele e falar, não. Sabe por que não? Porque eu estou escolhendo que eu não quero isso nesse momento. Não, porque eu escolho a recompensa que está lá na frente me esperando. E o que está me esperando lá na frente é mais importante do que esse desejo imediato, birrento, pirracento que está aqui na minha cabeça agora. É isso aí, Luísa. Os ganhos são a longo prazo. É o que nós começamos a falar aqui no início da live. Processo de emagrecimento é uma construção, tá certo? Deixa eu só ver a Cristiana. Morava aqui em Santa Bárbara, está em São Paulo, está me acompanhando, adorando a... obrigada, Cristiana. Depois você me chama no direct para a gente conversar, para eu poder ver quem é, para eu poder relembrar de você, tá bom? Que bom que você está gostando. Continua aí, acompanhando. Então, o primeiro vilão é esse. Aí eu quero saber de você. Desejos imediatos. Você está cedendo aos seus desejos imediatos? Igual aquela criança birrenta e que os pais entregam na hora o que elas querem? Quem aí está cedendo aos desejos imediatos e cegando com as recompensas tardias que estão te esperando lá na frente? Quem aí, eu quero saber quem aí, nesse momento, está deixando esse grande vilão do emagrecimento atrapalhar a construção do seu processo. Vamos ver. Tem gente aí com esse vilão falando aí na cabeça e tem gente com esse vilão dando crédito para ele. Toda hora que ele chega, cede e acaba fazendo o que ele quer. Esse é o nosso primeiro vilão. Denise. Dona Denise, então combata esse vilão. Você sabe como? Fazer escolhas, não deixa esse vilão do desejo imediato, não, essas são as vontades. Gente, tem outra coisa, começa a prestar atenção, quando vocês pararem de ceder a esse vilão, ele perde a força e daqui a pouco ele não tá nem te incomodando mais. Se ele tá muito frequente, se ele tá sendo um dos vilões do seu projeto de emagrecimento, sabe por que isso está acontecendo? Você está dando força para ele. Ele está se alimentando da sua força. É isso aí, né, Camila? Vamos falar do segundo vilão que interfere no nosso processo de emagrecimento. Nessa construção aí. Eu estou desejando só fruta com leite condensado. Kelly. São as vontades. São os desejos imediatos. Aí, comer fruta com leite condensado vai de encontro ao que você busca? É congruente, mas é um desejo, né? Então, assim, aí é trabalhar... Olha, gente, tem uma frase que o Paulo Vieira fala, que eu gosto muito dela, que chama assim, tudo que foca, expande. Se você quer ficar só focando nessas frutas com leite condensado e focar nela é o que vai expandir e a vontade vai aumentando cada vez mais. Então, ativar aí o Senhor razão, porque isso é o Senhor emoção querendo te tirar do seu propósito.
E de repente também, por que, Kelly, que você não usa de repente um método de substituição? Pega as frutas, a gente vê receita aí de tanto leite condensado fake, que é fit, que você pode estar usando uma tarde e dar um novo significado a essa outra forma. Certo? Não cometa, nascem, pois não. Isso aí, treino mental e treino físico, viu, Cris? Isso mesmo. Vamos falar sobre o nosso segundo vilão do emagrecimento? Então vamos lá. Comparação. Quem aí gosta de se comparar? Dani, parabéns, você escolheu. É escolha que a gente faz a todo momento. Quando a gente escolhe, é o que eu ensinei na mentoria aquele dia para vocês. Quando a gente escolhe, a gente está escolhendo de maneira consciente. Quando é consciente, é porque faz sentido pra gente. Aí, se faz sentido, não gera dor e sofrimento. Quem aí se compara, abre o Instagram, vê aquelas musas fitness maravilhosas, com aquele corpão lindo, toda sarada, a barriga toda desenhada, aqueles pernão bonito. E aí começa a se comparar. E aí começa a se comparar e começa a se entristecer. E aí começa a se entristecer e começa a não se achar capaz, não se achar merecedora. Aí já começa a falar, a se colocar num patamar muito mais inferior do que aquela. Gente, cuidado com a comparação. Annelise, cuidado com a comparação. Sabe por quê? Primeiro ponto que vocês que precisa de entender quando a gente está falando de comparação. Quando a gente se compara, a gente está deletando, está esquecendo das nossas individualidades. Nós somos seres humanos e enquanto seres humanos, a formatação, a modelagem do nosso corpo é diferente. O nosso organismo, fisiologicamente falando, é diferente. Estilos de vida que são diferentes. Histórias de vida diferentes. Crenças que foram formadas diferentes. Isso é, Celes, você vê e sabe que se ela pode, eu também posso. Por isso é que eu tô falando primeiro eu tô falando das individualidades e tem essa questão. Se o que você está olhando, aí já não é a questão de comparação nesse sentido, aí já entra, Celes, como inspiração. Aquela pessoa ela está te inspirando e você sabe que dentro da sua realidade, dentro disso tudo aqui que eu tô falando, de organismo, de corpo, de estilo de vida, das suas histórias, das suas crenças, aí você também consegue, você pode. Agora, o que a gente precisa de prestar atenção é quando não tem, quando sai desse modelo de inspiração e já passa por uma questão de comparação e se comparar colocando num patamar abaixo. Vamos pegar o exemplo aí que a Celes deu. Se alguém já conseguiu, você também consegue. Se alguém já conseguiu emagrecer, você também consegue. Se alguém já conseguiu mudar o corpo, você também consegue. Mas toda essa mudança e toda essa transformação vai acontecer de acordo com a sua individualidade, de acordo com as suas características, de acordo com o seu estilo de vida, de acordo com a modelagem que o seu corpo tem. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo meu. A modelagem do meu corpo é que eu sou fina em cima e tenho quadril largo. Essa é a modelagem do meu corpo. Eu posso emagrecer mais, eu mudar o meu corpo, mas essa modelagem de cintura fina e o quadril largo é a minha modelagem. Perna mais grossa, né? A região do quadril ela é mais grossa. Aí eu vou ficar me comparando com uma pessoa que é assim, um corpo fininho, que é perna fina, que a estrutura corporal dela é diferente da minha, só que eu quero é aquele corpo lá. Mas não condiz com a minha individualidade, não condiz com as minhas características ou com o meu estilo de vida. Aí eu fico me comparando e me sentindo inferior cada vez mais. E aí, isso mina a minha motivação. Isso faz com que eu comece a trabalhar uma questão de achar que não tem jeito, que eu não sou capaz e vai me enfraquecendo emocionalmente e psicologicamente cada vez mais. Então, cuidado.
Cuidado com quando você se compara. Você se compara e fica se colocando num patamar inferior, entendendo que o outro sempre é melhor que você. Porque quando a gente se compara e gera nessa comparação sofrimento, quando a gente se compara e sofre com essa comparação, então tem aquela programação de fábrica que eu já ensinei para vocês. Qual que é a programação mental do cérebro? Fuga da dor e busca pelo prazer. Então, o seu cérebro vai começar a entender o quê? Tá gerando sensação aqui, situação de sofrimento. Isso que tá acontecendo com essa pessoa é sofrimento. Ele já vai entender isso. Aí, o que ele vai te fazer? Te tirar dessa situação. E aí, vai começar a te convencer a sair dessa situação e te levar para o prazer. E qual que é a fonte de prazer que de repente até então ele já está acostumado porque você ensinou para ele, que é comer. Aí é onde as pessoas começam a se comparar. E por que a comparação se torna o vilão do seu emagrecimento? Porque ela te desmotiva, ela te sabota, ela te faz sentir inferior. A comparação como vilão te faz se sentir incapaz e começa a te gerar um estado de sofrimento, onde, por instinto de sobrevivência, o seu cérebro vai te tirar dessa situação e vai te levar para a sua zona de conforto que você estava antes. Porque lá ele entende que, de alguma forma, tinha prazer, nem que sejam prazeres em alguns momentos que você encontra na fonte de comida, mas ele vai te levar para lá para te tirar dessa situação. Quem aí anda se comparando e gerando sofrimento? Quem? É diferente comparação com inspiração. Então, vamos buscar o quê? Nos inspirar. Quando eu falei da questão de buscar conhecimento, leitura, informação, inspire-se em pessoas. Inspire-se principalmente no quê? No comportamento das pessoas que alcançaram o que você tanto quer. Aprenda com elas, inspire, né? O que essa pessoa fez para poder ter os resultados? Porque se ela fez, eu também consigo, eu também posso fazer. E comece a pesquisar e entender o que essa pessoa coloca em prática na vida dela e se inspire nisso, para poder ir em busca dentro da sua realidade, sem se comparar de maneira inferior e pejorativa com outras pessoas. Sendo feliz. Isso aí acontece muito, né, Cristiana? Uma questão cultural, uma questão que tem aí, que embute crenças nisso, que está muito envolvida em volta da mesa farta. E muita gente passa. Então, vamos lá. Tem alguém querendo entrar aí ao vivo, gente? Ninguém quer entrar ao vivo comigo? O que é isso? Falar um pouco do que tem de vilão no comportamento? Então, vamos para o terceiro vilão? Olha, Carlos! Quanto tempo! Beijo, Carlos! Tudo bem? Vamos falar do nosso terceiro vilão, que são as nossas desculpas. E isso, Cris, é isso mesmo, aí inspira. Eu contei essa semana num post a questão de como que eu comecei o meu processo de construção com o pedal, é isso mesmo. Isso aí. Relacionada à disciplina, isso aí, isso mesmo, a disciplina faz parte e a disciplina é treino. Para poder, a gente desenvolve a disciplina, faz parte de um comportamento que leva aos resultados. Vamos falar do nosso terceiro vilão, gente? Anota aí, quem tá anotando. Terceiro vilão do emagrecimento, desculpas. As desculpas que nós arrumamos e falamos para a gente mesmo durante o processo de emagrecimento para poder continuar a fazer um comportamento que não, a agir com um comportamento que não tá legal. Para continuar exercendo um comportamento que a gente sabe que é de autossabotagem. Aí a gente começa a encontrar desculpas, a dar desculpas. E aí a gente começa a contar histórias. Histórias que contamos para nos convencer de que está ok fazer o que não é legal. E aí a gente começa a inventar um monte de desculpa e se apega nessas desculpas. Porque o que acontece? De maneira consciente,
uma pessoa sadia mentalmente, de maneira consciente, ela não fica buscando agir, não fica buscando comportamentos que ela sabe que são prejudiciais. Vamos pegar assim, a grosso modo falando, uma pessoa mentalmente sadia. Se ela tem um comportamento que ela sabe que está se machucando muito, que ela está se ferindo, ela não vai querer, de maneira consciente, continuar com esse comportamento. Aí no emagrecimento é assim, a gente quer muito emagrecer, é um objetivo, mas as nossas ações, os nossos comportamentos não são compatíveis com nossos objetivos. Aí, conscientemente falando, eu falei assim, não, mas isso me prejudica. Aí eu vou querer ficar fazendo esse comportamento? Eu vou querer continuar agindo assim? Só que eu não dou conta de me livrar desse comportamento. E eu continuo mantendo ele. Então, o que eu faço para poder minimizar essa questão emocional? Eu começo a dar desculpas para mim mesma. Eu começo a contar histórias para mim mesma. Aí eu justifico o que eu estou fazendo de errado, o que eu estou fazendo que não está legal, que está me impedindo de alcançar resultados, e me pauto, me respaldo. Eu tenho como um escudo aquela desculpa. Ou seja, desculpa, culpa. Olha, tem a culpa na palavra desculpas. Eu tô tirando um pouco, eu tô tirando a minha culpa para eu poder continuar agindo do jeito que eu estou agindo. E aí a gente fica com cada vez mais e mais colocando desculpas. Ô, Viviane, você falou que esse terceiro vilão, que são as desculpas, é o que mais te pegava e que você tá livrando dele. Conta pra gente o que acontecia com relação à atividade física, né? Que você via a importância e ficava criando desculpas para poder não fazer. E se escondia dessas desculpas. É geralmente assim que acontece. Olha, eu tô fazendo assim, não tá legal, mas é por causa disso, disso, disso. Vamos pegar aqui o caso da Viviane, que é mais ou menos isso. Outro dia que falou aqui na live, vou falar. Ela não fazia atividade física, mas é porque eu não tenho tempo para poder fazer e eu não consigo fazer atividade física. Ou seja, ela via que ficar no sedentarismo era um comportamento que não era legal, era um comportamento que a prejudicava, mas para ela se desculpar, ou seja, para ela minimizar a culpa dela e não gerar sofrimento emocional, o que ela fazia? Mas é porque eu não tenho tempo, porque eu trabalho demais, eu preciso de trabalhar muito, porque eu tenho vários empregos, e eu tenho família, eu tenho filhos, e aí começa a falar tanta coisa, contar tantas histórias que acaba acreditando nisso. Quando ela falou que ela venceu, por quê? Hoje ela acorda, sai, 5h30 da manhã, encontro com ela direto aqui perto, na estrada. Eu tô fazendo minha atividade física e ela também. Achou esse tempo e hoje está fazendo, ela falou que já tinha mais de 40 dias consecutivos que ela já estava colocando em prática. Então, era um vilão que ela tinha, que estava impedindo, contribuindo para os resultados, e ela conseguiu mandar esse vilão embora. Não é isso, Viviane? À tarde não caminhava porque estava cansada. Aí começa a dar as desculpas. Eu tô cansada. Mas é lógico que eu tô cansada. Eu tô trabalhando demais. Eu trabalho de manhã num lugar, eu trabalho à tarde no outro lugar. Como que eu vou caminhar? Não tem jeito de caminhar. E fica se apegando, se justificando nessas questões. Achou a alternativa, achou o jeito dela. Se colocou como prioridade, né, Dani? A gente fala muito disso. E aí as coisas começaram a acontecer e fluir. Vamos lá para um outro vilão do emagrecimento. Vamos lá para o próximo. Ex-grande vilão, isso aí. Comportamento extremista. Esse também é um vilão que impede as pessoas de terem resultados. O que é o comportamento extremista? Ou 8 ou 80. É tudo ou nada. Ou eu não como nada, vou entrar naquela dieta mega restritiva, não vou comer nada, viver de água, de luz. Ou então eu como desesperadamente. É um merecimento. Olha bem, Viviane comia pizzas para comemorar momentos. Olha o comportamento destrutivo. E comia pizza para comemorar, se emagreceu também, Viviane? Então, ou eu não como nada, ou eu como muito. E aí, a pessoa com esses comportamentos extremistas, por que ele é um vilão?
porque ela não encontra o equilíbrio, o ponto de equilíbrio, o eixo onde que ela vive, onde ela consegue ficar equilibrada. Aí é aquela questão, ó, já que eu não tomei café da manhã não, já que eu jaquei no almoço mesmo, então agora eu vou comer muito o dia inteiro e amanhã eu vejo o que eu faço, se eu volto para o foco ou se eu abandono de vez, porque isso não é para mim. Aí começa, nasci gordo mesmo, vou morrer gordo, não tem jeito, eu não dou conta, eu começo, eu paro e aí pronto. Aí o vilão do comportamento extremista tá lá, ó, batendo palma, porque conseguiu convencer a pessoa disso. Ou é tudo ou nada. Ou eu faço uma dieta de 300 calorias por dia, ou então eu tô comendo 3.000 calorias todo dia me empanturrando. Isso só mostra a falta de equilíbrio, né? E a pessoa que não consegue colocar em prática a questão das escolhas. Vive muito trabalhando aqui, ó, o eu não posso. Ah, eu não posso. Não, não posso, não posso, não pode nada. Porque ela não trabalha o ponto de equilíbrio dela para poder fazer escolhas que estão assertivas. E a pessoa também não busca isso. Ela fica assim, é muito ou tudo ou nada. Ó, entrei em dieta, aí vira e fala para os amigos, tô de dieta, não saio mais na rua por 1 mês ou mais, não, ninguém precisa de me ligar, ninguém precisa de me convidar para sair, não vou sair de casa porque eu estou de dieta. Aí acorda todos os dias, não come quase nada, super mega restrita a dieta, porque não pode, eu não posso, eu tô de dieta, eu não posso. E aí, isso não se sustenta por muito tempo, a pessoa acaba desistindo, chutando balde e indo para um ponto totalmente oposto, que é o quê? Comer compulsivamente. Onde que está o ponto X aí desse vilão? Aprender a substituir a restrição do eu não posso, eu não posso, eu não posso, pela comunicação e pela ação do quê? Do eu escolho. O que eu escolho para mim. A minha vida está num ponto de equilíbrio em que eu consigo fazer as escolhas que são melhores para mim. Beleza? Nesse vilão, nesse quarto vilão. Quem aí tem esse vilão? Kênia falou que esse já foi o seu vilão. Pois é, loucura, Juliana, por quê? Se esse vilão era seu? Gente, aqui, ó, a mente da gente é importante aprender a lidar com ela, porque a nossa mentalidade, a nossa mente pode ser nossa melhor amiga ou a nossa pior inimiga. Kênia já passou 1 mês comendo só frutas e verduras, perdeu 8 quilos em 1 mês. Achou eles quanto tempo depois, Kênia? Porque quando perde, acha. Programação. Olha isso aí. São essas dietas super restritivas, malucas, é justamente isso aí. Não vem, a gente não encontra o equilíbrio disso, né? Vamos falar do nosso quinto vilão que eu separei aqui pra gente comentar sobre eles. Vamos ver quem identifica com esse vilão e quem já teve ele. Esse vilão aqui, muita gente fala dele comigo. Quinto vilão do emagrecimento: pesar-se com muita frequência. Quem tá aqui na live que é a louca da balança? Aquele, né, que pesa todos os dias, que não pode ver uma balancinha tá subindo, que tem a balança do lado da cabeceira da cama, que não pode ver uma farmácia com uma balança na porta, que aquela balança grande parece que tá assim, ó, chamando e vai e pesa. Anda mais um pouquinho, vê outra farmácia com uma balança na porta, vai lá e sobe também. Tem gente aí que é a louca da balança? A Ju era. Muito bem. Pois é, gente, muito cuidado com essa questão do pesar-se com muita frequência. Tem alguns pontos com relação a essa questão de pesar-se com muita frequência que eu quero que vocês parem para pensar, tá? Quando você fica pesando com frequência, o que você está fazendo? Você está canalizando todo o seu processo de emagrecimento, que a gente está falando aqui de construção, em uma única métrica, que se chama balança. Tudo que você tem em busca, a gente está falando de emagrecimento com mudança comportamental.
mudança comportamental, ou seja, mudanças de comportamentos como resultados da mudança da nossa mentalidade. Ou seja, a gente começa a entender muita coisa, mudar a mentalidade e aí automaticamente nossos comportamentos eles vão mudando também. A gente está partindo desse pressuposto. Aí você vai e baseia esse seu processo de emagrecimento todinho na única métrica que se chama balança. Ou seja, você projeta uma expectativa em cima de uma única métrica, sendo que existem várias métricas que eu vou falar para vocês aqui sobre isso. Primeiro ponto, o que está no seu controle, o seu organismo, o seu fisiologismo, como que ele está funcionando aqui, de repente não está no seu controle. Ele está precisando de ser olhado e de ser cuidado de outras formas. E se o funcionamento do seu organismo, o que está no seu controle, é o que você pode proporcionar para esse corpo, para esse organismo. Mas a funcionalidade dele não está no seu controle. Então, foca no que está no seu controle. Primeiro ponto que eu acho importante. Quem aí já que começou a emagrecer, que está em busca do emagrecimento, já fez um check-up, já se avaliou, já procurou um profissional da área da nutrição, ou um endocrinologista, um nutrólogo, nutricionista, enfim. Espera que minha bateria tá acabando, deixa eu tirar o fone. Vou colocar aqui para carregar. Então, quem aí já procurou um profissional da área e fez um check-up, fez os exames que são necessários para ver se o fisiologismo, se aqui tudo tá ok. Sabe por quê? Quando a gente fala de organismo, aqui dentro é um outro mundo que funciona de uma outra forma única e peculiar. Vou te dar um exemplo. Será que as suas dosagens de hormônios estão todas ok? É uma coisa que a gente precisa saber. Porque se não tiver ok, se os seus hormônios estiverem baixos, se os seus hormônios estiverem desregulados, isso vai interferir no seu processo de emagrecimento. Você já olhou como profissional da área? Vou te dar um exemplo. Se a sua insulina está ok, a dosagem dela, porque se você tiver com insulina muito alta, isso impacta diretamente no seu organismo e nos seus resultados. Mas isso quem está no controle disso e quem está funcionando dessa forma é o seu organismo. Como que você pode ajudar? Fazendo o controle disso, pesquisando, investigando e se for necessário fazer o tratamento. Então, olha bem, e como que a taxa de insulina é importantíssima no processo de emagrecimento, ela está nos níveis e nas dosagens que são adequadas, porque se a sua insulina está alta, ela interfere em várias questões do seu organismo, porque ela atinge diretamente. E como que essa insulina, olha, vocês sabem, vocês já procuraram um profissional da área de nutrição? Rosana fala muito disso nas consultas dela, no vídeo do nosso desafio, ela vai falar disso se ela já não falou, mas a insulina, o nosso organismo produz ela a todo momento e a gente fica dando picos, a gente fica fazendo picos de insulina no nosso organismo. Todas as vezes que a gente está ingerindo carboidratos de uma forma excessiva, que a gente está ingerindo amido de alguma forma, todas as vezes que você fica tomando aquele cafezinho o dia inteiro com adoçante, você está ativando os picos de insulina, você está colocando o seu pâncreas para funcionar, formar insulinas, e aumentar a insulina, e aí tem aquela questão da composição aqui dentro das células do açúcar no organismo, que é a glicose. Então, se você vai formando... Eu vou falar assim, gente, vou explicar aqui de uma maneira bem rasa e rápida para entendimento. É lógico que tem uma complexidade em cima disso, por isso que eu estou falando, procure profissionais da área para te explicar melhor sobre tudo isso. Mas aí, olha bem, se o seu organismo, se as suas células já estão cheias de glicose, de açúcar, e você continua produzindo a insulina, vai enchendo mais ainda de açúcar. E aí vai alocando, vai ficando alojada em outros lugares. Aí começa a ir para o seu fígado. E esse açúcar, essa glicose no nosso organismo vai se transformando em gordura, vai concentrando na sua região abdominal, porque o seu fígado já vai acabando, já não está cabendo mais nas células, estoca no fígado. E assim vai.
Então, precisa de olhar isso também. Isso é importante, além dessa questão da ativação da insulina várias e várias vezes no nosso corpo, tem também o quê? A insulina, ela alta, ela afeta hormônios que são importantes no seu emagrecimento. Ela afeta diretamente a leptina e a grelina, que são hormônios da saciedade, que são hormônios que ajudam diretamente no seu emagrecimento. Elas afetam os níveis de dopamina, que começam a ficar baixos. E se a sua dopamina vai ficando baixa, você não vai tendo sensações de prazer. Ou seja, é um mundo isso aqui dentro que a gente precisa olhar. Balança não mede isso, não. Outra coisa, as suas taxas de vitamina, elas estão nos níveis adequados? Tem pesquisas, tem estudos aí, vocês podem pesquisar e ver que já está sendo comprovado por A mais B. A vitamina D também interfere na sua questão do emagrecimento. Então, as taxas de vitaminas estão ok? Seu organismo está funcionando da maneira que ele precisa funcionar? O metabolismo tá ok? Ou seja, é muita coisa que se passa aqui dentro que se a gente não checa, se a gente não olha, a gente não sabe. E fica depositando todo a nossa construção do processo de emagrecimento única e simplesmente numa métrica que se chama balança. E aí, se você cria uma expectativa muito alta e fica subindo na balança e não atende a essa expectativa que você criou, você vai se frustrando. E quando a gente começa a gerar frustração, a gente abandona o nosso projeto de emagrecimento. A definição de frustração é expectativa mal dimensionada. Então, cuidado com a balança. A balança ela pode funcionar como um gatilho da sua desistência. Se você pesa em diferentes balanças, você vai ter diferentes pesos. E aí, o nosso organismo, ele passa por nuances. Aqui dentro funciona igual eu estava falando, tem muitos hormônios, muitas coisas. Pode ser que um dia que eu escolhi para pesar, esteja passando por alguma oscilação e não mostra meu peso real. Então, gente, existem outras métricas para você poder avaliar. Olha pelas roupas que você está usando. Agora, sabe quais são as métricas que eu acho, que eu considero, que são as melhores e são as métricas que geram mais automotivação? A nossa mudança de comportamento. Quando você vira e fala assim, nossa, eu jantava todo dia, era um dia pizza, um dia hambúrguer, um dia cachorro quente, um dia macarronada. Hoje eu tô fazendo meu jantar todas as noites, eu tô comendo salada, eu tô comendo proteína, eu tô comendo omelete. Olha que métrica excelente para você poder avaliar a sua mudança de comportamento, que você já tá mudando o quê? As escolhas que você tá fazendo. Quando você vira e fala assim, era extremamente sedentária, só ficava no sofá, não fazia nada. Hoje eu tô acordando 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã e tô fazendo atividade física todos os dias. Olha que métrica bacana para você poder validar e se automotivar. Então, faça o que está no seu controle. Sabe qual a dica que eu te dou? Esconda a sua balança. Esconda, cuidado como que você tá. A balança pode ser um dos grandes vilões do nosso projeto de emagrecimento. E coloque, outra dica, como métrica principal, a valorização do que você está conseguindo mudar, porque isso precisa de ser importante pra gente, essa validação disso. Sabe por quê? Vai fortalecer cada vez mais a nossa crença de capacidade. A gente vai entender cada vez mais que nós somos capazes de fazer e de atingir os resultados que nós estamos em busca. E agora, eu vou falar do último vilão, que nós temos 8 minutos. Ninguém quis entrar na live comigo, né, galera? O sexto vilão do processo de emagrecimento. Vitimismo. Nós nos colocarmos na situação de vítima. Para pensar, você conhece pessoas que obtiveram sucesso na vida que são vítimas? Enquanto você estiver assumindo o personagem de vítima, não vai rolar o seu emagrecimento. E o que é esse personagem de vítima? É aquela pessoa
que foca extremamente nas emoções doloridas. Ela é vítima das circunstâncias. Está sempre ligada e conectada nas dificuldades que a vida oferece. E isso acontece de maneira inconsciente. De repente, nem a pessoa percebe. Ela vê que as coisas estão difíceis e a todo momento está tudo muito difícil. Eu não dou conta, eu não consigo. Eu lembro, quando eu era criança, que tinha um desenho que ficava do céus, vida difícil. E aí a pessoa só foca nas dificuldades e enxerga dificuldade em tudo, e a todo momento que ela só fica vendo dificuldade, o vítima ele quer desistir também a todo momento e acaba desistindo. E muitas vezes esse processo ele acontece de forma inconsciente, sabe por quê? A pessoa está em busca de atenção, ela está em busca de receber atenção, receber afeto, por isso que a gente precisa de conhecer as histórias de cada um. E quando eu falo que o foco dessas pessoas está nas emoções negativas, elas causam dor, fica doloroso. E aí, fica dolorido. E aí, o que acontece com a programação de fábrica do cérebro? Essa situação está gerando sofrimento. Essa situação está gerando dor. Então, vamos sair fora disso aí? Bora, ó, mexer com emagrecer nada não, mexer com mudar de vida nada não, sai fora disso, isso é dolorido. Então, repito a frase que eu falei antes, o que foca, expande. Eu já expliquei várias vezes que quem direciona o nosso comportamento são as nossas emoções. E aí, minha amiga, se você se enche de emoções negativas, são essas emoções que vão direcionar os seus comportamentos. Como que você acha que vai ser o seu comportamento diante disso? Pensa nisso, para pensar, né? Então, muito cuidado se não está assumindo um papel muito de vítima. Ah, não, nossa, olha, a vida tá muito difícil, tá um momento desafiador, eu tô cheio de problema em casa, então, aí vem com o tal do merecimento, eu mereço comer, eu mereço viver, eu mereço isso, porque tá assim, assim, assado, e aí assume, encarna esse papel cada vez mais e os resultados vão ficando cada vez mais distantes. Certo? Então, gente, esses são alguns dos vilões do emagrecimento que eu separei para conversar aqui com vocês. Os desejos imediatos, as comparações que geram frustrações, as desculpas e as histórias que a gente conta, comportamentos extremistas, balança pesando-se com frequência e o vitimismo. Esses são alguns dos vilões. Então, é momento que eu quero que vocês, gostaria, né? Que vocês parassem para pensar, analisar e ver se existem alguns desses vilões hoje na sua vida e que estão te impedindo de alcançar os seus resultados. O primeiro ponto é o quê? É identificar. Depois que a gente identifica, a gente está adquirindo consciência. E quando a gente tem consciência, aí é o start para o nosso processo de mudança. Porque não existe processo de mudança se a gente não trabalha a nossa consciência. E é isso aí, Vivi. O que foca, expande. Em que você está focando nesse momento da sua vida? Em que? Porque saiba que é isso que vai expandir. Dicas aqui para a gente poder finalizar. Busque para fazer a construção desse processo do emagrecimento. Busque sempre conhecimento. Emagrecimento vai além de atividade física e dieta. Emagrecimento está muito mais além do que isso. Se emagrecimento fosse apenas atividade física e dieta, não existiria, vocês não iriam precisar estar aqui, eu não precisaria estar aqui conversando com vocês. E não existiriam obesos. Pelo contrário, eu li uma reportagem hoje que em 2019 fez uma pesquisa, o Brasil tem mais de 50% de pessoas que estão com obesidade e isso está crescendo assustadoramente cada vez mais. Então, busquem conhecimento, façam a construção desse processo pautado em conhecimento.
Busque também o autoconhecimento, voltem para dentro de si. É como eu falei no início da live, autoconhecimento tem poder, porque autoconhecimento liberta e nos liberta para a gente poder fazer escolhas que são assertivas para a nossa vida. E a terceira dica que eu deixo aqui para vocês, que a gente já vou cair aqui daqui a pouquinho, é um processo, é uma construção. Respeite o tempo. Respeite o tempo dessa construção. Você não vai construir a sua casa dos seus sonhos naquele seu lote com um dia. Precisa de tempo para a construção. No emagrecimento não é diferente também. Precisa de tempo. Respeita esse tempo. Respeita o processo. Porque quando você aprende a respeitar e a esperar, quando você aprende a calar aquela criança mimada, com muito amor nas minhas palavras, tá, gente? Coloca amor nas minhas palavras. Quando você aprende a calar aquela criança mimada que existe dentro de você, que quer tudo para agora, tem que ser agora, não pode ser para depois. Quando você aprende a calar essa criança mimada, você entende que existe o tempo de maturação que é necessário. E se você entende isso, você chega lá. Tá certo? Né, Ju? É isso mesmo, né, Ju? Gente, um grande beijo. Cris, nós vamos conversar lá. Que bom que você gostou. Gente, muito obrigada pela companhia. Muito obrigada pela presença. Link na bio do meu Instagram. Quem quiser receber meus conteúdos gratuitos, eu coloco na lista, tá? E agora, a partir de semana que vem, toda quinta-feira, eu vou fazer uma live aqui para vocês. Eu vou deixar um dia fixo, que aí vocês já se programem, coloquem na agenda. E a partir de semana que vem, toda quinta-feira, a gente vai ter live aqui para falar sugestões. Eu vou abrir uma caixinha de sugestões, tá? Para quem lá, para deixar tema de live, tá bom? Beijo, gente. Obrigada pela companhia.